Quanto à semana de trabalho, mais uma semana de trabalho intenso aqui no CT, com todas as condições que o clube nos oferece, preparando mais uma decisão que nós temos pela frente contra o nosso próximo adversário, que é o Atlético. Estamos no caminho, fizemos os treinamentos muito intensos, muito agressivos, com muito conteúdo, para potencializar ainda mais, semana a semana, jogo a jogo, treino a treino, a nossa equipe. E como é que você se viu em meio a esse time de desfalques, principalmente ali no setor de meio de campo, né? Porque você fica sem o João Vieira suspenso, sem o Arilson que está entregue ao departamento médico e ainda tem essa indefinição quanto à situação do Jean Mota. Foi tranquilo trabalhar? Você acredita 100% ali nos demais, né, que compõem o elenco do Vila Nova para poder seguir com esse trabalho? Sim, acrescentando aí o Ralf também, né? Exato. Isso. Sim, como eu sempre falei, lógico que a gente lamenta essas ausências, mas ao mesmo tempo, como sempre afirmei aqui, confio no meu plantel, temos um plantel muitíssimo qualificado, os jogadores que vão entrar com certeza darão conta do recado. Isso não é preocupação para mim, isso é apenas um incentivo para que todos nós possamos nos fortalecer ainda mais. Bom dia, Turra. Igor Santiago, Band News Goiânia. Turra, eu queria falar sobre a situação de uma posição específica. O gol, o House não vai para essa partida e você tem ali como opção o Maurício Kozlinski e também o Vitor Hugo. O Kozlinski está um pouco mais de 6 meses sem atuar. O Vitor estava atuando na segunda divisão do Campeonato Paulista, então tem ali um tempo sem jogar de fato, mas a última partida dele é mais próxima do que a do Maurício Kozlinski. Como que fica essa escolha para substituir o House nessa partida que ele não vai poder jogar? Não tenho preocupação em relação a isso. Todos os goleiros que nós temos no nosso plantel são goleiros qualificados. Lógico que muda um pouco a característica, mas são profissionais de alta capacitação, então assim, não me tira o sono disso aí, bem pelo contrário. Já tenho o substituto que vai entrar no lugar do House e a semana trabalhando, tranquilo, isso não é problema nenhum para mim. E agora continuando falando sobre esse jogo contra o Atlético, no primeiro turno, no jogo entre Atlético e Vila Nova, foi um jogo muito brigado. Tecnicamente, faltou ali essa técnica, mas foi um jogo de muita luta. E foi nessa partida que o Dodô começou ali a melhorar mesmo, a demonstrar mais futebol. Queria que você falasse sobre esse adversário e se dá para o Vila Nova ser um time mais propositivo contra um time da parte de baixo da tabela. É o nosso objetivo, Igor. Principalmente jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor e também pelo perfil de jogo que nós somos exigidos em casa, é o nosso objetivo ser mais propositivo. Mas a gente não pode, ao mesmo tempo, perder a nossa principal característica desde a minha chegada. Isso eu não abro mão nunca, nunca, que é a intensidade e a agressividade. Então, assim, nós estamos trabalhando muito isso durante a semana, essa semana especificamente, e também a semana anterior, para que a gente possa acrescer, dar mais um passo em relação ao nosso protocolo de jogo. Nós temos um adversário que está com 28 pontos hoje na tabela de classificação, um adversário que tem algumas características com a bola bastante interessantes, e também tem os seus pontos menos favoráveis sem a bola. Então, em cima disso aí, nós estamos preparando o nosso jogo para que a gente possa, ao lado do nosso torcedor, na segunda-feira, às 21h30 da noite, que a gente possa fazer a nossa união. Pode ter certeza de uma coisa, o torcedor. O nosso time vai ser agressivo, vai ser intenso, vai dentro do que eu estou falando para você. Vamos procurar ter mais jogo, tá? Ter mais a bola, ser mais propositivo, mas nós não vamos perder a nossa agressividade e a nossa intensidade, a nossa principal característica. E com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que o nosso torcedor vai ser literalmente o 12º jogador nesse jogo contra o Atlético. Bom dia, professor André Guimarães, do Globo Esporte. Você falou algumas características do Atlético, né? O Atlético é um estreante na Série B. A gente costuma dizer que os clubes têm o seu DNA, o Vila Nova tem historicamente.
Como é que é enfrentar um time sem esse histórico de Série B como o Atlético? Muda alguma coisa nesse estudo ou é questão de momento, por não ter esse DNA da competição que começa a criar a partir deste ano, estreante da Série B, o Atlético? Bom dia, André. André. Isso também não é uma preocupação minha, porque nesse futebol que eu entendo hoje, que eu falo que é um futebol moderno, são equipes, o Atlético é uma SAF, né, que de um momento por outro, aí, nos últimos 3, 4 anos, deu up no seu momento. Então, assim, se ele está aqui, é porque ele tem condições para isso. Se ele não tem ainda um retrospecto passado, ele está construindo esse retrospecto. Então, assim, dentro do momento desse retrospecto que ele tem hoje, é isso que eu me preocupo, entre aspas, né? É isso que eu levo a atenção. Ele estando sem a bola, ele estando com a bola. E a partir desse momento é isso que eu tenho como foco. O passado, o futuro, não me preocupa, não me tira o sono. O importante é o presente. E o presente é uma equipe que está com 28 pontos na classificação, que está no momento bom para eles, dentro do momento que eles, com certeza, por ser a primeira Série B que eles estão disputando. Então, é isso que eu levo em conta. O passado, o futuro, isso aí pertence a Deus. E, professor, nas últimas temporadas, uma característica muito forte do Vila Nova foi o mando de campo, né? Em 23, por exemplo, chegou a ser o melhor mandante do Brasil durante a Série B, entre todas as divisões. Mas neste ano isso não tem sido um fator predominante. É o 7º, se não me engano, olhei a tabela há pouco, o de mandante. Recuperar isso é fundamental para conquistar o que você busca no campeonato, essa força dentro de casa. Bom, desde a minha chegada, 4 jogos, 1 jogo em casa, contra o nosso maior rival, atropelamos. Para mim é isso que é interessante, é isso que interessa. E como eu falei anteriormente aí, com o apoio do nosso torcedor, e o nosso torcedor tem a responsabilidade de nos apoiar. Pode ter certeza disso. Como eu falo para os nossos jogadores que nós temos a responsabilidade de aplicar o que nós trabalhamos durante toda a semana no jogo, que é o nosso combinado, o combinar também com o torcedor que ele tem a responsabilidade de nos apoiar. Lógico que nós sabemos que se não acontecer, se nós não estivermos bem, ele vai cobrar, que é o direito deles. Agora, desde a minha chegada, 1 jogo, nós fomos muito efetivos. E para mim, o treinador Paulo Turra, é isso que me interessa.